Olá, no vídeo de hoje nós vamos comentar com vocês, quero deixar para vocês aqui 5 dicas sobre riscos fiscais de empresas prestadoras de serviço. 5 pontos de atenção, certo? Então eu quero começar com o primeiro ponto que diz respeito à utilização indevida de base reduzida de contribuição social e de imposto de renda da empresa. Isso é muito comum, tem ocorrido bastante na área da saúde. Na área da saúde existe uma possibilidade de redução de base de cálculo e equiparação de serviços hospitalares. Então você tem clínica médica, clínica odontológica, consultório médico, dependendo da situação, desde que atendidos os pré-requisitos determinados pela legislação fiscal e sanitária, você pode utilizar uma redução de base. Para você ter uma noção, essa redução ela pode cair de 8 para 32, de 32 para 8 de 32 para 12 no caso da contribuição social. Então é uma redução muito significativa. Contudo, ela deve observar alguns cuidados e alguns pré-requisitos. Então, se você atua principalmente nessa área, verifique se você já está usando isso e se está usando, se os pré-requisitos foram atendidos, qual que é o entendimento que a Receita Federal tem para o seu caso. Porque se você está usando isso e está tudo atendido, perfeito, é uma ótima economia tributária, você está fazendo a coisa certa. Contudo, se você está utilizando, mas não tem a certeza de que todos os pré-requisitos estão atendidos, é bom ficar atento, é bom às vezes entrar com ação na justiça pedindo o amparo da justiça, para o caso de se no futuro a Receita vier a questionar, você ter como se resguardar disso e evitar problemas futuros. Então esse é o primeiro risco fiscal que eu quero chamar a atenção, principalmente para quem é da área da saúde, ok? O segundo ponto diz respeito ao enquadramento no Simples Nacional, enquadramento indevido no anexo indevido. O Simples Nacional ele tem 3 enquadramentos para prestadores de serviços, anexo 3, anexo 4 e anexo 5, sendo que destes, o anexo 5 tem uma tributação muito mais pesada do que o anexo 3. Para se ter uma noção, o anexo 3 começa com a alíquota de 6%, enquanto o anexo 5 começa com a alíquota de 15,5%. Então, uma diferença muito grande. Então, porém, as empresas que se enquadram, as atividades que se enquadram no anexo 5, desde que ela tenha uma folha de salários, inclusive o Prolabore e encargos, mais os encargos sociais, igual ou superior a 28% do faturamento, ela pode ficar no anexo 3 e pagar uma carga muito menor. Então é importante verificar se a sua empresa tem essa característica, certo? Se ela está usando esse benefício da forma correta, né? E não, muitas vezes, como acontecia no passado, as empresas colocarem atividades que não são as suas atividades próprias para poder ficar no anexo 3 de uma forma indevida. Então, verificar se isso não está acontecendo na sua empresa e se ela tem uma atividade que é do anexo 5, mas que pode vir para o anexo 3, tomar as medidas nesse sentido para fazer dentro da lei, utilizar o benefício fiscal, pagar menos impostos de uma forma legal, de uma forma tranquila. Outro ponto é, de repente, fazer até uma separação de atividades, já que o faturamento que vai ser levado em conta para calcular esses 28% de folha de salários é o faturamento da empresa no total. Então, se você tem diversas atividades na sua prestação de serviço, pode ser inteligente separar as atividades para que você tenha uma redução de carga tributária de uma forma mais segura, certo? Temos visto aí algumas empresas, infelizmente, com várias atividades e jogando atividades que seriam do anexo 5 no anexo 3, fazendo o cálculo da folha de salário só com a atividade da prestação de serviço do anexo 5. Isso não é correto. O correto é todo o faturamento da empresa. E isso pode ser resolvido com um bom planejamento tributário, com uma boa avaliação da situação tributária da sua empresa. Você vai ficar muito mais tranquilo, muito mais seguro e pagando menos impostos. Terceiro ponto, terceiro risco fiscal, recolher ISS ao município, que não é o município onde é devido. Nós temos 2 situações no ISS, determinadas pela Lei Complementar 116. Algumas delas nos dizem que o ISS vai ser devido na sede da empresa, no local da sede da empresa. Presume-se que o serviço seja prestado no local sede da empresa. E alguns serviços, ele vai determinar que vão ser feitos no local independente da sede da empresa. Serviços de varrição, de limpeza, são serviços que naturalmente têm que ser feitos no local onde está o bem, objeto do serviço que está sendo prestado. Então,
Isso tem levado muitas vezes as empresas a recolher ISS em um município que não é o local adequado para o recolhimento. A consequência disso é que a empresa pode ser cobrada em duplicidade, os dois municípios vão querer esse ISS e, claro, para a empresa não ter que pagar duas vezes, ela vai ter que pedir a restituição, a devolução do valor recolhido indevidamente ao município para poder pagar o outro. E, claro, que o outro município que ficou no prejuízo, ele vai cobrar isso com multas, com juros, e o município que já recebeu não é tão tranquilo de você ter essa restituição, de pegar esse dinheiro de volta. Você já deve imaginar essa situação, certo? Então esse é um risco fiscal para se ficar atento, ver qual é o local onde é devido o ISS, a qual município é devido. Isso é muito importante para empresas que prestam serviços em vários municípios. Quarto ponto diz respeito à movimentação fiscal e financeira incompatíveis. Muitas vezes por correria, por desconhecimento, muitas dessas pequenas empresas que são prestadoras de serviço, elas têm uma estrutura muito enxuta, muito pequena, e muitas vezes o próprio empresário é que faz tudo, cuida do financeiro, cuida do marketing, cuida do operacional, faz o serviço, e nessa correria muitas vezes não se atenta a esses controles fiscais, financeiros, e uma nota fiscal pode ficar sem ser emitida, e nessa correria passa-se uma semana, passa-se um mês, passa-se um ano, você chega lá a diferenças onde o faturamento fiscal está em 30%, 40%, 50% do faturamento financeiro, do movimento financeiro, e você tem uma movimentação financeira muito maior do que a emissão de notas fiscais e expõe a sua empresa a grandes riscos, principalmente pelo aparato tecnológico que a Receita Federal e os fiscos, de um modo geral, têm para fiscalizar a sua empresa hoje. Então, fiscalização via conta bancária, cartão de crédito, Pix, isso vai trazer para a sua empresa um risco fiscal muito, muito grande, muito sério. E o quinto ponto que eu quero deixar com vocês é também nessa linha de descasamento das movimentações fiscais financeiras que podem acarretar um crescimento patrimonial. Você tem o faturamento, o dinheiro de fato entrou, então você vai ter um crescimento patrimonial, seja na pessoa física, seja na empresa, que ele vai ser incompatível com a lucratividade da empresa, já que a lucratividade da empresa houve um erro, uma falha no controle, a nota não foi emitida, você tem um movimento fiscal muito menor do que aquele do movimento financeiro. Esse movimento financeiro vai produzir um lucro que justifica o seu patrimônio, porém, para o aspecto tributário, é como se você tivesse faturado 200 mil e o seu patrimônio tivesse aumentado em 500 no ano, ou seja, não tem origem, você não tem como justificar de onde veio o dinheiro para o seu patrimônio. Então, esse também é um risco fiscal muito sério para as empresas prestadoras de serviço, principalmente aquelas pequenas, que têm diminutas estruturas de controle, certo? Que pode colocar a sua empresa em xeque, em risco, fazer você receber surpresas desagradáveis. Então, evite isso, esteja sempre bem assessorado, busque boas consultorias contábeis, tributárias, para que você construa seu patrimônio de uma forma segura, organize a sua empresa, construa com solidez o seu patrimônio, ok? Se você ficou no vídeo até agora, deixa aqui o seu like, compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode fazer bom uso dele, para quem ele será útil, e até o próximo vídeo.